Olá, meu amigo e amiga, muito obrigado por vocês estarem aqui no nosso Portal do José, hoje para um encontro super especial, onde eu quero conversar com vocês sobre algumas questões do presente, desses novos tempos que nós estamos vivendo aqui no nosso país. Novos tempos, sim, porque se você olhar para alguns anos atrás, nós estávamos num outro tipo de perspectiva. Além das nossas questões do cotidiano, que nos movimentam, que movimentam a humanidade, né, como ir para o trabalho, estudar, cuidar dos nossos afazeres domésticos, os nossos relacionamentos, as nossas atividades, os nossos investimentos, os nossos empreendimentos, enfim. Além dessas preocupações do cotidiano, nós temos uma superestrutura que funciona como uma grande redoma, né, ao nosso redor, que são as políticas públicas, as políticas econômicas, as transformações que acontecem nas sociedades, que são movidas pelos homens, por grandes estruturas e que nos afetam. Nós dependemos dessas estruturas, porque se elas não estão funcionando ou funcionando muito mal, a gente não consegue, por exemplo, na nossa realidade, um emprego para o nosso filho, uma escola para o nosso filho, um hospital quando a gente está passando por algum problema, a gente não consegue no nosso negócio crescer, a gente não consegue mudar de casa para uma casa melhor, a gente não consegue comparar as coisas para o nosso conforto mínimo, para a nossa sobrevivência. Então isso tudo afeta a nossa realidade. Os problemas do cotidiano, eles nos afastam muitas vezes dessa reflexão maior. Para isso, hoje com a tecnologia, é possível que a gente venha se encontrar, né, para conversar sobre essas questões. Você hoje tem a possibilidade de reservar um tempinho que você puder, né, que você tenha condição, para escutar alguém, para tentar sanear uma dúvida, para poder ter entendimento sobre uma questão que está te afligindo, né? E você, hoje com as redes sociais, você percebe que você nunca está sozinho, sempre tem muita gente que está com o mesmo tipo de preocupação que você também está. Hoje eu estou aqui no Jardim Botânico, no Rio de Janeiro, que foi fundado há 215 anos atrás. E eu me flagrei aqui fazendo uma viagem no tempo, pensando, puxa vida, se eu estivesse conversando com alguém aqui há 215 anos atrás, que sociedade eu teria ao meu redor? Que tipo de aflição eu teria? Provavelmente estaria conversando aqui com você e aqui em algum momento passaria alguns negros escravizados carregando aqui uma liteira, né, que é aquele meio de transporte movido a seres humanos, né, com alguma pessoa ali dentro, né, alguém ligado à elite política, elite econômica aqui do nosso país. E certamente a gente ficaria com algumas interrogações do tipo, puxa vida, mas até quando essa iniquidade vai permanecer? O que acontece com essas pessoas que estão ali fazendo aquele trabalho escravo? Quem é que está lucrando com isso? Como é possível enfrentar essa situação? E o governo? E a monarquia? Como é que ela está vendo esse troço? E o mundo? Como é que vê esse processo de escravidão? E as pessoas que não estão escravizadas no nosso país, mas que também são pobres, pessoas que não têm também acesso à elite econômica, à elite política, à elite militar aqui do nosso país. Então, a gente fazendo essa viagem no tempo, a gente chega até a data de hoje, 2023, 215 anos depois. E hoje nós estamos enfrentando alguns dilemas que, guardadas as devidas proporções, também nos remetem a grandes questões. Como é que tira o povo brasileiro, a maior parte do povo brasileiro, do abismo, dessa escravidão disfarçada? As pessoas que estão nos guetos, ou estão nas penitenciárias, ou estão isoladas, estão ali sem perspectivas, dependendo de programas sociais. As pessoas que não têm acesso a direitos humanos elementares, direito à saúde, à habitação, à vestimenta, enfim, a água potável, a escola, enfim. E são muitas pessoas aqui no nosso território, são muitos brasileiros, são pessoas humanas, são irmãos. Se a gente for ainda trazer os aspectos religiosos, são pessoas ali que são da nossa família, são pessoas que a gente tem que ajudar, são pessoas que a gente tem que se irmanar com elas, enfim, que a gente não pode ser indiferente. Então, nós estamos vivendo hoje no Brasil, depois dessa introdução filosófica, né, toda, uma situação real muito problemática, porque da economia depende aquilo que a gente vai fazer no nosso cotidiano aqui no nosso país, como eu disse para vocês, um emprego, uma escola, enfim, uma melhoria de vida, um mimo, né? Uma viagem, uma coisa que você queira comprar, enfim, um presente que você queira dar, né? Exceto diamantes, não é? Mas
Nós estamos vivendo hoje aqui no Brasil um momento onde nós deixamos algumas discussões insanas para trás, e isso já é um momento absolutamente revolucionário, né, dentro dessa perspectiva, na medida que nós não estamos hoje discutindo, pelo menos com muito mais ênfase, né, comunismo, Cuba, Venezuela, a proteção de Deus, né? Deus não foi morto pelo governo que chegou aí, as famílias não foram destruídas, as crianças não estão sofrendo agruras, enfim, todas essas mentiras demoníacas, né? Usando aí esse mundo religioso, elas eram apenas ferramentas de introduzir o medo e de anestesiar uma parcela significativa da sociedade brasileira. Só que hoje a gente tem um personagem que representa tudo isso que eu estou falando para vocês e que hoje se encontra quase que no início de um tsunami que está ali o envolvendo e que no final da história vai deixá-lo bastante decrépito, né? Que é a figura do ex-presidente da República. Porque se ao longo desses últimos anos esse personagem ajudou a neutralizar qualquer tipo de debate sobre a nossa realidade, a nossa nova escravidão, as nossas novas desigualdades sociais comparadas com as de séculos atrás, nesse momento ele se encontra no meio desse tsunami, né? Começou, mas já está meio já embolado, está se machucando, está ali batendo em árvore, enfim, está bebendo água, está ficando todo desmilinguido. E no final da história, ele deve terminar na cadeia e não no hospital, né? Dentro dessa metáfora aí. Porque o discurso dessa gente ficou absolutamente esvaziado dentro desse paradoxo, onde um governo que nós elegemos para mudar o Brasil simplesmente está se amoldando a uma série de estruturas que estão neutralizando, por um lado, todos esses grupos, mas, por outro lado, está deixando muitas pessoas que querem transformações mais eficazes, o fim da escravidão no nosso país, com grandes interrogações. Porque as conciliações que estão sendo feitas, os esparadrapos que estão sendo colocados, estão ficando muito evidentes e estão incomodando muito os novos abolicionistas. Na medida que a gente tem, por exemplo, num governo que nós ajudamos a eleger, propostas econômicas que não são fundamentais, não são transformadoras, não são revolucionárias, não provocam rupturas. Muito pelo contrário, elas se amoldam a toda uma estrutura que nós temos aqui no nosso país, provocando algumas pequenas melhorias que vão afetar a vida de milhões de brasileiros, mas que a curto e médio prazo não resolverão problemas alguns, exceto de formas bastante tópicas. São meritórias essas transformações? Claro que são, mas elas estão muito aquém de colocar o nosso país no rumo civilizatório de outras nações que são desenvolvidas. O povo brasileiro trabalha muito para gerar riquezas que não são partilhadas aqui no nosso país para o povo brasileiro. Quem viaja para fora, você vê nações desenvolvidas, você certamente fica com algumas dúvidas, né? Como é que essa gente aqui tem esses bens, como é que as coisas funcionam, como o transporte público funciona, como eles têm acesso à educação, como eles se vestem, como a rua não tem lixo, como essas nações elas conseguiram chegar a esse ponto e nós no Brasil estamos tão distantes disso, nós estamos lá ainda agarrados, né, no período da escravidão. Então, isso provoca reflexões em todos nós, no sentido de que é possível, de mostrar que é possível o Brasil ter uma condição muito melhor do que nós vivenciamos no dia de hoje. Então, vindo aqui para a nossa realidade de hoje, uma situação que está afligindo todos os canais, né, todos os colunistas que eu vejo, progressistas, os de esquerda, os humanistas, de diversas matizes, é de que, na conclusão de todos, né, é de que nós estamos com situações aqui que agradam essa elite, que se amoldam a uma elite econômica, que compartilham os interesses dos grupos financeiros, do sistema financeiro, né, com as suas ideias que estão sendo colocadas nesse tal arcabouço fiscal, e que isso, de fato, cria uma grande contradição. A gente elegeu um governo para mudar estruturas e esse governo simplesmente está se amoldando a essas estruturas.
A única vantagem perceptível no meio dessa história toda é que a gente consegue neutralizar aquilo que a gente chama de fascismo, nazismo, bolsonarismo, atraso, enfim, uma parte dessa mentalidade escravocrata, barulhenta. No entanto, a mentalidade escravocrata que governa as estruturas aqui no nosso país, nessa nós não conseguimos fazer grandes mudanças e grandes enfrentamentos. Hoje eu li um artigo, mais tarde eu vou compartilhar com vocês, que eu não estou me lembrando agora, mas li muito rapidamente, né, de um articulista que diz o seguinte: olha, o que está faltando para o Haddad ser 100% aceito pelo mercado financeiro? É ele começar a ofender empregadas, ele começar a dizer que servidor público é vagabundo, ele dizer que pobre não pode ir à Disney, que não pode frequentar a universidade. O que está faltando? Porque no restante, as propostas econômicas estão sendo muito parecidas. Não é por outra razão que o Roberto Requião, e a gente não pode questionar a lisura dos pensamentos de Requião, né? O seu compromisso com o Brasil, ele mostrou ontem que ele está muito incomodado, assim como tantas pessoas, com esses rumos dessas propostas econômicas aqui no nosso país. Tanto é que ele classificou as propostas de Haddad de austericídio. E aí eu chamo a atenção para uma questão, né? O Haddad, ele escutou os economistas, o mercado financeiro, enfim, mas ele se reuniu também com sindicalistas, com setores ligados à economia, com pequenos empreendedores, com quem está agarrado lá no SPC, no Serasa, enfim. Ele sabe que existem essas pessoas, mas esses dramas, eles estão sendo também levados em consideração, essa realidade ainda dessa neo-escravocratura que nós estamos vivenciando aqui no nosso país. Enfim, então são questões. E aí tem uma outra questão no meio dessas todas, né? Que quando você começa a fazer críticas, muitas pessoas que querem ver esse governo dar certo ficam incomodadas. E se você não faz críticas muito contundentes dentro da perspectiva da visão progressista, parece que você está se coadunando com a manutenção desse sistema todo aqui no nosso país. Então nós estamos aqui no momento que tem esses dilemas e ao mesmo tempo é um momento muito rico, porque ele possibilita, ao contrário de coisas que nós vivenciamos no passado, a gente está discutindo exatamente isso que nós estamos discutindo agora. E aí, quanto mais a gente debater esses assuntos, quanto mais a sociedade entender dessas estruturas, entender quem são os personagens, as forças que estão por trás dessas histórias todas, mais a gente vai ter esclarecimento, mais a gente vai ter envolvimento, mais a gente vai forçar com que as decisões políticas do nosso país, elas se amoldem à vontade do ser humano, da maior parte da sociedade brasileira. Quanto menos a gente estiver afastado dessas discussões, mais a escravidão no Brasil vai permanecer mantendo as desigualdades, as iniquidades, a supressão de direitos humanos, como a gente tem hoje em grande escala aqui no nosso país, né? Então nada como a gente poder discutir essas questões todas aqui. Algumas situações muito complicadas estão acontecendo e eu vou compartilhar com vocês no nosso encontro mais tarde, porque é necessário, além de algumas medidas econômicas, a gente ter medidas ideológicas, medidas éticas, medidas morais, que sinalizem que esse governo veio para mudar alguma coisa de muito importante aqui no nosso país. Bom, mais tarde eu estarei aqui com vocês novamente. Gente, um grande abraço. Você nos conheceu agora, ficou até esse momento no nosso portal. Se inscreva aqui com a gente, você que é muito bem-vindo, tá bom? Mais tarde eu estou aqui, 17h30, eu abro um chat para bater um papo com vocês. Vamos seguir em frente. Até o próximo encontro. Tchau!